algo silencioso acontecendo dentro de muitas pessoas. Não é a perca total da fé, mas é a perca do fogo. Aquela chama que antes ardia forte, agora mal brilha. É a fé morna, perigosa, porque dá a sensação de tudo estar bem. Mas por dentro o coração está frio. Em Apocalipse 3,16 diz: Jesus disse: assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é uma das advertências mais fortes de toda a Bíblia. Mas como saber se a nossa fé está morna, né? Hoje vamos, mostrar 7. Nós vamos descobrir junto 7 sinais que mostram quando a fé e a chama da fé está se apagando. E como reacendê-la de volta, antes que seja tarde demais. A primeira: você ora, mas sem sentir nada. A oração deixou de ser encontro e virou rotina. Sabe quando você ora apenas por orar? As palavras saem da boca, mas não do coração. Você ora porque sabe que tem que orar. Não porque deseja estar com Deus. E o pior, você já nem sente falta da presença de Deus. Gente, isso é o que acontece muito. Nós nem sentimos às vezes a presença de Deus e achamos que está tudo normal. Em Mateus 15:8 vai estar dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos agora, como reacender? Pare de tentar orar certo. Vamos reacender parando de orar certo. Tentar. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu tenho que orar as palavras certas, as palavras perfeitas. Não. Pare de tentar orar certo e comece a falar com Deus de verdade. Abra o seu coração, como se você estivesse falando com um amigo, com o seu melhor amigo, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Então, não tente apenas colocar palavras certas. Eu tenho que estudar para mim saber orar essas palavras certinhas. Mesmo se você errar a palavra, não importa. O importante é você ser sincero e falar e orar com o seu coração. Vamos agora para o segundo. O segundo é: a Bíblia deixou de ser alimento. A Bíblia deixou de ser alimento. Antes, ler a Bíblia te enchia de alegria, né? Agora parece cansativo. Você lê um versículo e não sente nada. Isso é sinal de uma alma desnutrida espiritualmente. A fé morna não sobrevive sem o pão da palavra. Porque em Salmo 119, versículo 105, vai estar dizendo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quantas pessoas antes liam a Bíblia, se sentiam fortalecidas, se sentiam mais perto de Deus por conhecer a Deus dia após dia, conhecer o caminho que deve andar, e agora lê a palavra e se torna cansativo. Quando que vai acabar? Eu tenho que ler esse capítulo inteiro. Eu não aguento mais. Quantas pessoas estão assim? Isso é o segundo sinal da fé está morna. Então nós temos que nos alertar. Temos que acordar antes que seja tarde. E como reacender essa parte? Peça a Deus para falar com você de novo, através da palavra. Leia devagar, medita, um versículo por vez. Não precisa ler o texto inteiro de uma vez, mas lê um de cada vez. Leia devagar, pedindo orientação ao Espírito Santo, que ele vai te orientar e você vai voltar a sentir ele novamente. Agora, o terceiro sinal que sua fé está morna é você se acostumar com o pecado. Quantos estão se acostumando com o pecado? A fé morna não se entristece mais com o erro. Quando você está com aquela fé morna, você peca, erra e não fica mais entristecido. Porque a consciência começa a se calar. O que antes doía, agora parece normal.
mas o Espírito ainda está ali sussurrando, e isso não agrada ao Pai. Olha só o que fala em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entristecendo o Espírito Santo porque deixou a fé morna pegar? E o que acontece? Estamos acostumando com o erro. Estamos deixando o erro falar mais alto do que a vontade de Deus. Quantos em nosso meio está assim? E isso entristece o Espírito Santo. Em Efésios diz para não entristecer o Espírito Santo. E muitas pessoas estão caindo nisso. Agora, como reacender essa parte? Peça perdão e volte. A cada queda, volte. Não se conforme com o morno. Se você errou, não se acostuma. Peça, Senhor, me perdoa que eu pequei. Volte. A cada erro, volte a Deus. Não se acostume. Porque o Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. Quarto sinal, você perdeu o primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Lá no início, quando você voltou para Jesus, você falava de Jesus para todos. Sabe aquela alegria de falar de Jesus? Sentia vontade de estar na igreja, de cantar, de chorar, de falar da palavra dele. Você chorava na presença de Deus. Agora tudo isso parece distante. Você não sente mais vontade de ir na casa de Deus. Você não sente mais ânimo de cantar, de ler a palavra. Você não sente mais isso. Em Apocalipse 2, versículo 4, vai estar dizendo: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então não abandone o primeiro amor. Não abandone. Porque o primeiro amor é praticamente a chave de tudo, porque é o amor que você sente por Deus, você tem alegria de fazer a obra dele, você tem alegria de estar junto a ele. E como reacender esse primeiro amor? Volte ao começo e relembre o que te fazia amar a Deus e faça de novo. É simples. Você volta e pensa: Senhor, eu fazia isso e é isso que me fazia amar o Senhor dia após dia. Faça de novo. Volte e faça. Não é errado você voltar para consertar. É errado você voltar para estacionar, mas voltar para relembrar o amor e voltar ao primeiro amor não é errado. E agora vamos para o quinto. O quinto é você viver no automático. Vai na igreja, canta, escuta e sai igual. Cumpre o ritual, né, que está na igreja, mas o coração está em outro lugar. O morno adora de corpo presente, mas a alma ausente. Ou seja, você está na igreja com o corpo, mas a sua mente, a sua alma está longe, está em outro lugar. E como reacender isso? Peça a Deus para mover seu coração novamente. Ele não quer performance, ele quer verdade. Então não adianta viver de aparência, ele quer verdade, ele quer sinceridade do seu coração. Agora o sexto, você não sente mais compaixão dos outros. Quando a fé esfria, quando a fé está morna, o amor também esfria, o amor se morna. Você vê a dor, injustiça, pobreza e não sente mais nada. Mas Jesus sempre se movia de compaixão. Em Mateus 9,36 vai estar dizendo: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Como reacender isso? Ore para que Deus te dê olhos que veem como Ele vê e um coração que sente como Ele sente. E agora o sétimo, o último, você acha que está tudo bem. Sabe aquele que está tudo dando errado, mas fala: não está acontecendo nada. Está tudo desmoronando. A vida espiritual da pessoa está desmoronando e ela vira e fala: não está acontecendo nada. Não fiz nada de errado, está tudo bem. É o último sinal e é o mais perigoso. Quando alguém diz: está tudo bem, mas o fogo já apagou, o morno acha que está firme, mas vive longe da intimidade com Deus. É o que mais tem. 1 Coríntios 10, 22, 12 vai estar dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E como reacender? Reconheça, se humilha e peça que o Espírito Santo reacende a chama. O primeiro passo para reacender o fogo é admitir que ele apagou. Então não adianta você falar que o fogo apagou, mas você falar que o fogo está aceso, mas não admitir que ele já apagou há muito tempo.
E para fechar tudo que nós já falamos aqui, os 7 sinais. Se você percebeu algum desses sinais, não é o fim, é o começo de um recomeço. Deus não rejeita o morno, Ele desperta o morno. Ele está te chamando de volta ao fogo da presença. Amém?